da UFES de 2004. Vamos apagar aqui. Agora a gente vai para a questão 12, UFES 2004. Então, essa questão 12, ela vai falar de ciclos, né, que são importantes para produzir novos vírus. Então, a gente tem dois tipos de ciclos. Ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, assim, só para você compreender, tenho certeza que você já viu isso na sua aula teórica, bonitinho. O ciclo lítico, pelo nome, lítico é o que gera, que causa lise. Lise é o rompimento da célula. Então, no ciclo lítico, há o rompimento da célula. Rompimento da célula. Célula, que célula? Célula do hospedeiro. E aí, quando essa célula do hospedeiro, ela é liberada, quando ela é destruída, quebrada, são liberados os vírus. Então, vírus liberados após a lise, né? Lise, rompimento celular. Eita, celular. Tá bom? Depois, ciclo lisogênico. O que é o ciclo lisogênico? Ele não rompe a célula, mas o material genético do vírus, por exemplo, o DNA do vírus, incorpora no DNA da célula hospedeira. E aí, a partir disso, a célula hospedeira passa a produzir novas células com DNA viral. Então, não rompe a célula. Então, célula hospedeira produz novas células com DNA viral. Só para você, vou colocar aqui, material genético, né? Material DNA. Material genético viral. Mas como que é, né, possível o DNA do vírus entrar no DNA da célula, né? Se fundir no DNA da célula? O DNA é tão parecido assim? Lembra? Você já viu isso? Código genético é universal. Então, aqueles nucleotídeos, adenina, guanina, citosina, né, uracila e timina, eles vão ser encontrados em qualquer ser, inclusive no material genético dos vírus. Então, por isso que o gene do vírus, né, se ele tem um DNA ali, o DNA viral, acaba se misturando com o DNA da célula e a célula aceita. Por quê? O material genético, o código genético é universal, tá bom? Só para você se lembrar. Então, vamos lá. Questão 12 da UFES, vamos ler. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como AIDS, febre amarela, o possível retorno da varíola e, mais recentemente, a SARS. Todas elas são causadas por vírus. Sobre esses organismos, é incorreto afirmar que: letra A, são estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA como material genético. Então, olha só, vamos comentar essa alternativa A. São estruturalmente semelhantes a bactérias. Eles são estruturalmente semelhantes às bactérias? Lembra, bactéria é um ser vivo, ela tem célula. Como é que é a célula? Ela tem membrana plasmática. No caso das bactérias, elas têm parede celular envolvendo essa membrana plasmática, dá resistência, sustentação para a célula. Membrana plasmática, permeabilidade seletiva, ela tem um citoplasma, ela tem os ribossomos dela, ela tem DNA, ela consegue fazer, né, viver independente de outra célula, né?
Diferente do vírus, que ele não tem todas essas estruturas. O vírus, ele não... Se você, por exemplo, né, vamos supor, uma pessoa com gripe espirra, nas secreções ela libera vários vírus. Caiu aqui em cima da mesa, pronto, os vírus vão ficar aqui. Quando eu entrar em contato com esse vírus, por exemplo, põe a mão aqui, põe a mão no olho, na boca, eu vou colocar esse vírus no meu organismo. Aí, a partir desse momento, ele pode ter alguma atividade. Mas até então, ele não tinha nenhuma atividade. Fora da célula, ele fica inerte. Então, é diferente da bactéria. A bactéria sozinha consegue viver, ela não precisa estar dentro de uma outra célula, tá bom? Então, eles têm uma estrutura diferente. Então, essa seria a incorreta. Então, a resposta certa é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas, para ver, né, o que vocês responderam, para ver o que eles dizem aqui. Letra B. Apresenta um ciclo de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada. Isso é verdade. Aqui eu falei para você. No ciclo lítico, o que acontece? A célula sofre um rompimento e libera novos vírus naquele organismo. Então, no ciclo lítico, realmente, ele destrói a célula infectada. C. Comanda o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação de seu material genético. Isso é verdade. Por quê? A partir do momento que o vírus ele passa por exemplo, a produzir, né, um DNA ali dentro, vamos supor, e esse DNA se mistura com o DNA da célula, ele faz a célula produzir o que ele quer. Ou o próprio DNA dele consegue utilizar a maquinaria da célula, que seriam as organelas e tal, para produzir as estruturas que ele precisa. Então, sim, ele começa a comandar a célula do hospedeiro. Então, verdade. D. Apresenta uma enzima transcriptase reversa quando tem RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado ao DNA do hospedeiro. Verdade. São parasitas obrigatórios, mas podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Verdade também. Tá bom? Belezinha? Então, a resposta certa é a letra A.